Bem-vindos. É uma alegria poder ver esses sorrisos quando a gente acaba a meditação, porque dentro do coração, eu sei que a gente já está juntos há muitos anos, isso traz uma proximidade quando a gente está tendo um relacionamento comum entre pessoas comuns. Mas o fato é de que quem está aqui agora está estabelecendo um relacionamento que está numa outra dimensão. Uma dimensão que cria laços, que estão sendo cada vez mais fortalecidos semana após semana. E então o valor e o preço de um sorriso para aqueles que a gente gosta, dentro do nosso relacionamento físico, já é uma situação que o Mastercard não paga. Nesta situação aqui, aí então, eu vou dizer para vocês que ainda é algo muito mais valioso, porque isso nós estamos levando, eu vou dizer para vocês, muito longe. E baseado no que nós estamos e que nós vamos falar, que nós estamos vivendo na leitura dessa porção, Mishpatim, e na hora que a gente entrar e aprofundar dentro do significado dela, nós não só estamos levando ela, esses laços, muito longe no futuro, como aqui nós estamos tendo a certeza e a confirmação que esses laços já existiram e se estabeleceram muito longe dentro de um passado. Talvez a nossa consciência, dessa nossa lógica, a gente frisa muito o calendário da folhinha, né? O 2023, essa contagem do calendário gregoriano, mas existe uma dimensão em que esse calendário gregoriano, infelizmente, é muito jovem para ela. E nós estamos falando aqui disso, para vocês entenderem melhor. Mishpatim, leis e estatutos. Quem está aqui também já há muitos anos já sabe que não é novidade que nós vamos falar sobre reencarnação, que nós vamos falar sobre o porquê, como, o propósito, por que algumas pessoas estão no meu caminho, no seu caminho, por que situações acontecem, às vezes, repetidamente na nossa vida, e a gente não consegue entender por quê. Cada um de nós nasceu dentro de uma família, pais, nasceu dentro de uma cidade, dentro de um país, fala uma língua, nada é por acaso. Tudo faz parte de uma rede muito complexa e nós temos oportunidade de conseguir, a cada ano, quando a gente chega nesta semana, talvez ampliar o entendimento um pouquinho dentro de nós. Falar da Torá parece muitas vezes que nós estamos falando sobre um livro que está ultrapassado, que fala sobre leis que não estão adequadas para o século XXI, palavras que não fazem o menor sentido no século XXI. Mas o estudo da Torá nos possibilita ir construindo essa escada que nos leva não só para o futuro, mas também para o passado. Talvez abra uma porta nesse lugar do tempo. A gente sabe que o tempo é misericórdia. Quando a gente fala de misericórdia, nós estamos falando de uma segunda chance, de uma terceira chance, de uma quarta, quem sabe infinitas chances.
E todas essas chances só podem ser um presente, um tesouro que um pai muito amoroso dá para o seu filho. E por isso hoje nós acendemos antes da meditação essa vela que tem essa cor rosa, que simboliza o amor. E realmente uma energia bem masculina que se aproximou de nós na meditação. E quando nós estamos falando de uma energia masculina, nós estamos falando sobre algo ligado à ação, ligado a uma doação, ligado ao fazer acontecer, ao início do fazer acontecer. Leis e estatutos. Quando a gente pega a leitura desta semana e a gente leva ela de forma literal, realmente não precisaria ser assim muito... Precisaria pensar muito para falar, olha, realmente melhor fechar, pular esse capítulo e seguir para o próximo, porque realmente nada disso é possível se aplicar e praticar hoje em dia. Qual é o sentido? Falar sobre um escravo hebreu, falar sobre carregar um burro, uma mula, ajuda primeiro o inimigo, ajuda em seguida o amigo, que faz primeiro essas normas, um pai que vai vender a própria filha. Gente, fala sobre escravos. O que isso tem a ver com a gente? Hoje em dia não existe mais escravo. E aí, aquela questão. Será que hoje em dia não existe mais escravo? E olha que eu não estou falando de trabalhadores escravos que estão sendo mantidos na Ásia, em algum lugar, um esconderijo, que ninguém sabe. Eu não estou falando sobre nada disso. Mas, infelizmente, a escravidão está realmente muito presente e ela existe e bem mais próximo do que a gente imagina. Eu sempre gosto de colocar no contexto das últimas semanas e esse livro, o segundo livro da Torá, que fala sobre nomes, Êxodo, a saída da escravidão do Egito. A gente sabe, já concluiu nos nossos últimos encontros, que sair do Egito, sair da escravidão, é sair de uma consciência limitante que aprisiona a nossa vontade, o nosso querer. Nós somos seres que estamos aqui no mundo físico, mundo da dualidade, temos dentro de nós dois lados, um querendo sempre se sobrepor ao outro. Para algumas pessoas, um lado está mais fortalecido, para outras pessoas, o outro lado está menos fortalecido. Quem se interessa pelo estudo espiritual está cada vez mais dando mais alimento para esse potencial de expansão. E nós precisamos aqui lembrar sempre que a Cabala diz para nós: um ser espiritual não está desconectado da realidade física. O ser espiritual não está confinado numa caverna, vivendo como um ermitão, sozinho, sem o contato das pessoas que estão em volta dele. O ser espiritual é aquele que consegue colocar em prática, no seu dia a dia, todo o conhecimento. Então, ele é
ou ele tenta ser cada vez mais honesto com o outro e com ele mesmo. Ele tenta ser cada vez mais paciente com o outro e com ele mesmo. Ele entende que tudo que está acontecendo é um teste para ele se superar. Ele entende que a luz está por trás de tudo que está em volta da vida dele. Nada acontece de forma aleatória. E quem tem essas afirmações como sendo verdades, como sendo fundamentos da sua jornada diária, quando a gente fala sobre as leis de causa e efeito, e a gente fala sobre essa palavra que foi uma palavra em muitos momentos condenada, fica mais fácil de conseguir, pelo menos se abrir para conseguir entender um pouco o que é que isso significa para mim. Por que é que essas leis que aparecem aqui na leitura dessa semana, afinal, se a Torá agora começa o questionamento, que eu gosto sempre de iniciar para a gente entender por que é que nós temos que fazer os porquês. Mas, mesmo que a gente não consiga encontrar a resposta perfeita, porque, infelizmente, a gente não vai ter todas as respostas. Mas se a gente souber fazer a pergunta certa, nós vamos abrir uma porta dentro de nós que nos tira que nos tira da conformidade e da aceitação e nos coloca num movimento ativo para buscar essa resposta. E quando a gente está nesse movimento de busca, tá tudo bem. A resposta já nem faz diferença. O que interessa é que a gente saiu das amarras, saiu dos grilhões do escravo e a gente começou a entrar no movimento. Então, esse é o começo. Primeira pergunta. Se a Torá é a palavra de Deus, na semana passada nós recebemos os 10 pronunciamentos, as 10 falas. E eu gostei de insistir muito sobre a palavra mandamento. Porque a palavra mandamento é essencial para eu conseguir aprofundar dentro do meu ser. Porque só eu que vou poder, dentro da minha vivência, pensar se eu, quando recebo essas 10 falas, se elas entram dentro do meu ser como falas, ou se elas entram como uma ordem. De novo, recapitulando o que a gente falou na semana passada, eu posso agir exatamente da mesma forma, sem matar, sem roubar, respeitando pai e mãe. Mas eu faço isso por quê? Eu faço porque eu entendo que isso é algo que faz com que eu seja uma pessoa mais elevada, ou eu faço porque eu preciso obedecer e eu sei que se eu não obedecer, eu vou sair perdendo. Em algum momento da minha vida, eu vou sair perdendo porque alguém vai vir buscar o efeito da minha ação. A gente tem que estar muito consciente sobre isso. A gente tem que ficar se perguntando, porque senão a gente segue na consciência da manada.
Obedece, senão vem castigo. Obedece, senão você vai pagar o preço. Mas não é que é o preço pela responsabilidade da minha ação. Algo que eu tenho a possibilidade de corrigir. Não. É simplesmente porque eu desobedeci. Eu fui um filho desobediente, então eu tenho que pagar um preço. Eu vou ganhar um castigo. Equiparação de dor. Nós queremos sair fora disso. A gente quer ser muito mais do que isso. Vamos pensar. A entrega dos 10 pronunciamentos depois de ter aberto o mar dos juncos. Recebemos a consciência dos 72 nós. Recebemos a consciência da árvore da vida. Recebemos a cura completa de tudo, a cura de todas as doenças, que é igual ao quê? A cura da morte. No momento em que o Criador se mostra na frente de cada um de nós, na entrega das 10 falas, sendo que as 2 primeiras nós estávamos lá, a gente recebeu uma consciência elevada, a gente conseguiu ser como qualquer profeta que vê o futuro, que vê o passado, que vê tudo, que se cura de tudo, que elimina o anjo da morte. A gente vira o eterno. Mas essa porção, se eu tivesse dentro da consciência linear, talvez ela deveria estar acontecendo depois do pecado do bezerro de ouro, que vai acontecer um pouquinho mais para frente. Porque nós vamos optar e ignorar a luz. Porque a gente vai fazer o pecado. Da mesma forma que hoje. Por que é que a gente recebeu as 10 falas e ainda desrespeitamos os pais e os antepassados, enganamos o outro, queremos levar vantagem em cima do outro? As falas já foram entregues, mas a gente ainda continua optando em ignorar a luz. Haja visto a perseguição daqueles que trouxeram a palavra divina. O nosso Mestre Jesus foi crucificado. Por que ele foi crucificado? Porque ele foi incompreendido. Mas hoje a gente consegue olhar e entender. Por que é que o nosso Criador, para colocar também dentro dessa pergunta e desse questionamento, para a gente pensar, por que é que o Mestre Jesus, por que que o nosso amado Jesus falava amar ao próximo como a ti mesmo, e ele não falava da mesma forma amar Deus acima de tudo? Por que é que Deus fala que, ok, ele é o único, eu não devo adorar outros deuses, eu tenho que sim ter todo o respeito, etc. Mas como é a forma, já que eu não consigo me encontrar com ele cara a cara, bater um papo, um diálogo a dois, aqui no mundo físico, como é a forma de eu implementar na prática esse amor por ele? É manifestar o amor pelo outro. Porque simplesmente, se eu só ficar na oração, sem estabelecer uma relação com aqueles que estão em volta de mim, como é que eu vou estabelecer o meu amor a ele? Só rezando? Seria a mesma coisa que, então, realmente, algumas pessoas tiveram essa missão divina, que é,
olha, eu vou abandonar a minha família, eu vou abandonar esse mundo do caos, eu vou entrar dentro de um mosteiro, de um convento, vou me retirar numa ilha e vou ficar sozinho dentro dessa ilha, dentro desse local, só fazendo orações. Talvez algumas pessoas tenham realmente essa como sendo a sua missão, mas a Cabala diz para nós que a melhor forma da gente, ou quem sabe a única forma da gente conseguir fazer a nossa missão de amar a Deus é amar aquele que se apresenta na minha frente como esse ser divino que é igual a eu e que eu tenho que dialogar com ele como se eu estivesse dialogando com o meu Pai, com o meu Criador. Esse é o início, é a introdução para o assunto de hoje. É como se o nosso Criador, que é esse Pai, ele entrega a alma para o nosso corpo, que é esse homem, esse mercador que está saindo para essa jornada. E ele fala para ele: cuida do meu tesouro. Ela é uma joia para mim. Ela é parte. Ela é a coisa que eu mais prezo. Ela tem um valor incalculável. Então, você vai sair com ela para essa jornada, mas quando você trouxer ela de volta, não entregue essa minha joia mal cuidada, toda ilameada, toda arriscada, suja. É como se esse mercador que está saindo nessa jornada, é como se essa alma que está fazendo essa jornada dentro desse mundo físico, passando pelas situações, provações, aventuras, dificuldades, é como se ela estivesse sendo moldada. É como se ela estivesse sendo lapidada. E essa joia, quando ela retorna, quando ela sai dessa nossa dimensão física e ela retorna para esse encontro no Jardim do Éden com o Criador, quanto mais lapidada, da forma mais cuidadosa, mais pura, quem é joalheiro sabe como é ir lapidando, tirando aquele diamante, que quando a gente olha aquela pedra bruta, quem não entende acha que aquilo é uma pedra que não tem nenhum valor. Mas a nossa vivência aqui, no nosso mundo físico, é ir moldando, é ir lapidando, é ir tirando essas camadas dessa impureza que vem junto com esse diamante e que o Criador pede para nós, através dessa iluminação que é o estudo da Torá, que a gente entende que é trazer a consciência que o Zohar abre aqui para nós, que Rabi Shimon Bar Yochai abre para nós, que todos os sábios da Kabbalah abrem para nós, que a árvore da vida abre para nós, para que a gente possa ir tirando essas impurezas através de uma conexão de alma. Esse é o maior milagre. Sem eu precisar passar pela lei da selva, tendo que matar para não morrer, tendo que roubar para sobreviver, tendo que tirar do outro para eu poder comer. Nós não queremos isso, porque isso é o ciclo da dor. Nós queremos cada vez mais aprofundar na consciência da árvore da vida, para que eu possa, antes de ter que passar pela provação, já receber a misericórdia. Hoje, no início, quando eu falei da vela rosa,
que simboliza a misericórdia, eu falei sobre essa frequência masculina, a ação do doar, do agir, do compartilhar, do manifestar, com a misericórdia. Para eu sozinho ir lapidando o meu diamante, moldando o meu diamante. Quando chegou o término da minha missão, Deus queira que cada um de nós possa ter uma vida muito longa, o nosso diamante vai chegar e vai ser entregue, ele vai retornar para essa caixa de tesouros do Criador, brilhando a sua imagem. É isso que a gente quer. Por isso os 10 pronunciamentos. Queremos sair fora dessas ordens. Por isso essas leis, que parecem que por um lado estão precisando de ser atualizadas, mas elas traduzem. Se a gente pudesse passar um ano estudando só essa porção, era assunto para ficar um ano estudando. O assunto da reencarnação, ele está inteiro aqui dentro. Lógico, quando a gente está lendo direto do Zohar, é uma linguagem que a gente precisa compreender. O próprio Portal das Reencarnações, não é fácil fazer esse estudo sem ter já um prévio conhecimento para fazer a leitura dentro dessas palavras. Por quê? Nós precisamos ter dimensões da árvore da vida aberta dentro de nós para que a gente possa abrir as dimensões de cada uma dessas palavras dentro de nós. Aquela pessoa que não está ainda pronta, talvez vai pegar, vai ler a primeira vez e vai falar: olha, eu não entendi nada, eu não quero mais saber de nada, isso não é para mim, não quero nem saber. Aquela pessoa que está na busca, ela vai ler a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, vai dormir com o livro embaixo do travesseiro. Eu confesso para vocês que eu já dormi com ele muitas vezes embaixo do travesseiro. Aí ele está do meu lado, aliás, este livro fica lá. Ele e o Zohar está lá, do meu ladinho. E eu digo para vocês, faz toda a diferença. Eu quero. Quem quer vai tentar de todo jeito cada vez mais se aproximar. E vocês sabem qual é a hora da iluminação? Tudo bem, às vezes dormindo a gente tem umas iluminações. Às vezes a gente acorda. Às vezes eu acordo de manhã, eu falo, gente, vem um turbilhão na minha cabeça. Eu não sei como, eu não sei da onde, mas também não está me interessando. Me interessa receber a mensagem. Mas que horas é que tem que vir a iluminação? É exatamente nessa hora. Na hora que a gente tem que carregar e que a gente tem que subir em cima dessa materialidade, porque é aqui na materialidade que a iluminação precisa se apresentar. Senão, não vale nada. Se eu não puder aplicar, é aqui e agora. De repente, amanhã eu estou andando e eu faço a ligação de que aquilo que eu estou enfrentando, olha só, não fazia sentido. E agora está fazendo sentido. E eu vou agir. E eu vou mudar. E de repente tudo se apresenta diferente. Não é porque mudou o externo. É porque a minha consciência se ampliou e mudou. Obrigada pela presença de vocês. Sexta-feira nós vamos estar juntos. Continuem. Quem está aqui no YouTube vendo parte dessa aula, assistam às aulas dos anos anteriores, dos ciclos anteriores. Tudo a gente vai colocando um quebra-cabeça. Tudo que a gente pode fazer para ampliar é maravilhoso. Lógico, se puder ser aqui no meu canal, eu agradeço. Deixem os likes e comentários, mas o assunto da Cabala, existem grandes professores. Não vai sair da minha boca, mas eu estou aqui
para repetir, eu sei que muitas outras pessoas também estão, tudo é uma soma, e a gente possa ter vários momentos de iluminação. Obrigada. Aliás, nós vamos ter o retiro, que é a preparação para o próximo ano, que é Pêssar. Nós vamos estar entrando no próximo ano astrológico, começando a contagem a partir de Áries, há uma semana antes do novo ano, o retiro, para se preparar para a semente do ano. Então, analisem com carinho, cuidem. Quem puder estar presencialmente vai ser maravilhoso. Vale muito a pena. Esse é um investimento. Nós falamos sobre subir na materialidade, que a gente possa ter recursos e a gente possa optar em fazer esse tipo de investimento, porque isso realmente é muito, ajuda bastante poder estar juntos nessa egrégora. Obrigada.